Hello, good afternoon to everyone. Boa tarde a todos. Well, today it's another day to study English and we will start with a new topic. No, it's the same topic. Vamos estudar coisa nova? Vamos, mas é referente ao mesmo tópico que a gente começou no vídeo passado, que é a voz passiva. Hoje nós vamos ver a voz passiva no Present Perfect. So let's get going, shall we? Vamos lá? So let's see what will happen then. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Quando eu digo, por exemplo, my wallet has been stolen. Estou dizendo aqui que alguém roubou minha carteira, certo? My wallet has been stolen. O que significa my wallet has been stolen? Has been é um indicativo de present perfect. Quando você tem o verbo have ou has seguido pelo verbo principal no past participle. Mas observe o seguinte, nós já vimos que na voz passiva eu tenho o verbo to be em alguma forma, mas também temos o verbo principal da frase no past participle. Stolen, nós temos steal, stole, stolen. So that's the main verb in the past participle. É o verbo steal no particípio passado. Então, o que caracteriza a voz passiva? É o verbo to be mais o verbo no particípio passado. Caso eu queira passar esse tempo verbal, essa frase para a voz ativa, eu tenho que observar o seguinte. O tempo verbal na voz passiva do verbo to be, né? O tempo verbal do verbo to be na voz passiva é o tempo verbal do verbo principal na voz ativa. Então, por exemplo, aqui está o present perfect. I have deixa eu ver aqui como que eu vou colocar. My wallet has been stolen. Eu vou colocar entre parênteses aqui by someone, para te mostrar alguma coisa aqui. My wallet has been stolen by someone. So, someone has stolen my wallet. Primeiro, na voz ativa, eu preciso de um sujeito. Eu não posso começar simplesmente com has stolen my wallet, tá? Essa questão do sujeito oculto que a gente usa no português, no inglês não tem. Porque a gente não tem a desinência verbal para poder indicar que tempo verbal se refere. Então, alguém roubou minha carteira. Someone has stolen. Someone se refere a he ou she. Por isso que eu coloquei has. Stolen é o particípio passado do verbo steal, como nós já vimos. Então, aqui é a voz ativa e aqui é a voz passiva. O sujeito da frase na voz passiva, ele não faz nada. Ele sofre a ação. It's the receiver of the action, o receptor da ação. Então, my wallet é sujeito na voz passiva e é objeto na voz ativa. Certo? Aqui eu coloquei by someone entre parênteses porque na frase original eu não estou especificando quem roubou minha carteira. Eu simplesmente digo my wallet has been stolen. Certo? Então, considerando isso, eu posso omitir o agente da ativa, né? Da passiva, perdão. Eu não preciso dizer quem fez a ação.
Evidentemente eu vou achar que é alguém, né? Porque é como se fosse um sujeito indeterminado. Mas eu posso especificar by someone, por alguém. Eu posso colocar o nome de alguém. By Bob, by Julia, e por aí vai, né? Alright, so let's see more examples. Vamos ver mais exemplos? My house has been painted. Então, has been se repete, né? Observe aqui. Então, na voz passiva pode ser have been ou has been. Neste caso, é has been, porque my house é it. E depois de it, eu uso has, não uso have. Minha casa foi pintada, né? Has been painted. Quem pintou minha casa? Não sei. Someone has painted my house. Ok? You haven't been invited to the club. Você não foi convidado ou convidada para o clube. It's a restricted club, right? So you don't have permission. É um clube restrito, você não tem permissão. So you haven't been invited. Se eu uso have been, mas na negativa. Quem que não me convidou? Who hasn't invited me to the club? I don't know. Quem não me convidou para o clube? Eu não sei. Eu sei que foi alguém, né? Então, someone hasn't invited me to the club. Someone. É isso que eu posso, né? Hasn't invited you, né? Eu vou simplesmente transcrever a frase. To the club. Na voz ativa, o sujeito é quem faz a ação, né? Someone hasn't invited. Então, alguém não convidou. Como someone corresponde a he ou she, eu uso o verbo has. Alright? His car has been washed. O carro dele foi lavado. Quem lavou? Não sei, né? Foi alguém, evidentemente, mas como eu disse, o sujeito está indeterminado. Então a estrutura é a mesma. Agora, se eu quiser dizer assim, passar essa frase para a voz ativa e dizer, meu pai lavou o carro dele. Então você vai dizer, my father has washed his car. You see? Na voz ativa, o tempo verbal do verbo principal é o mesmo tempo verbal do verbo to be na voz passiva. Então, você entendendo esses esquemas, você facilmente identifica o padrão que nós temos aqui nas frases. Now, let's compare. Vamos comparar? Se eu falo assim, he washed his car last month. Ele lavou o carro dele mês passado. Vimos que no passado simples eu uso um advérbio de tempo, uma expressão adverbial de tempo indicando o passado. Agora vamos passar essa frase para a voz passiva. His car was washed by him. So you see the difference? Viu a diferença? Aqui, his car has been washed. Primeiro, é uma frase que está
na voz passiva. Eu estou usando o present perfect no verbo to be e o verbo no particípio, certo? Aqui, eu estou usando o verbo to be no passado simples, né? Lembrando que o verbo to be, o passado é was ou were, e o particípio é been. Então, his car was washed by him. O carro dele foi lavado por ele. Por que eu usei o verbo to be no passado? Porque na voz ativa, eu usei passado. E outra coisa, é uma ação que ocorreu inteiramente no passado e não tem conexão com o presente. Isso é o passado simples, tá? O passado, o present perfect, por sua vez, ele tem conexão com o presente. His car has been washed. His car is clean now. O carro dele está limpo agora. Né? Então, tem conexão com o presente. Aqui não. Aqui eu só estou mencionando que ele lavou o carro dele e foi no mês passado. Alright? So that's it. I hope you have enjoyed my video. Espero que você tenha gostado. O verbo, o particípio passado e a voz passiva não são difíceis de entender, mas requerem alguma prática, né? Vai requerer alguma prática de vocês. Well, I could bring exercises here, but right now it's not my purpose to give exercises. Né? Eu até poderia trazer exercícios, mas meu propósito aqui é trazer de uma forma resumida a teoria e a partir daí alguns exemplos para que você consiga conjugar os tempos verbais. Ok? So, hope you have a great week. Bye bye.